Eles erraram na estratégia e, por causa disso, pagaram um preço muito alto. O Bradesco, que historicamente sempre esteve entre os principais bancos, não só do Brasil, mas da América Latina, conseguindo pagar dividendos muito altos, ter uma rentabilidade realmente referência no país inteiro, acaba que agora está um pouco em descrédito parte do mercado. A gente não vê tantos gestores, tantos outros analistas comentando sobre o case, e é justamente por causa disso que eu vou gravar aqui esse vídeo com material completo sobre o Bradescão, sabendo se de fato ele está barato e se ainda assim ele pode distribuir bons dividendos. Então olha só, assiste esse vídeo até o final, não se esqueça de curtir também aqui esse material, se inscrever no canal, porque assim você pode me ajudar a crescer e a poder distribuir esse conteúdo para mais investidores. Eu sou Gabriel Bassotto, sou analista CNPI, especialista em renda variável e analista-chefe de ações pelo Simple Club. Então vem comigo nesse vídeo. É interessante analisar que o histórico de Bradesco e Itaú sempre andaram muito próximos um do outro, mas em alguns momentos existia um descolamento. E é curioso porque a gente pode estar vivenciando mais uma vez um descasamento que vai acontecer, mas que dessa vez pode privilegiar o Bradesco. Eu digo isso porque quando a economia está estável, quando o ciclo de juros está ali sem ter grandes oscilações, os dois bancos são muito parecidos em relação aos resultados. Mas quando os juros estão subindo, que é o que de fato a gente vivenciou até recentemente, o Itaú costuma ter, pelo menos historicamente, um desempenho superior ao Bradesco. E o mesmo acontece, o inverso acontece quando os juros caem. O Bradesco costuma ter um desempenho melhor do que o Itaú. Então, a gente entendendo que estamos caminhando sentido a uma redução na taxa de juros, pautado em questões históricas, o Bradesco pode sair na frente dessa e, consequentemente, aumentar bastante o seu lucro. Então, olha só, antes da gente continuar aqui nesse vídeo, já vou te alertar o seguinte. Hoje nós temos diversas ações muito baratas, não só de bancos, mas também de outros diversos setores, assim como também fundos imobiliários e ações no exterior. Então, para você pegar as melhores recomendações de investimento que foram analisadas diariamente por nossa equipe de analistas, é só você entrar aqui na descrição desse vídeo no Simple Club, que é uma casa de análises independente, sem conflito de interesse, onde nós mapeamos em rankings de oportunidade quais são aqueles melhores ativos para você investir. Então vem cá na descrição desse vídeo e aproveita enquanto ainda a bolsa está barata, hein? Mas voltando aqui ao contexto do Bradesco, o que a gente viu aqui, antes do ciclo de juros começar a subir, o banco tinha adotado uma estratégia muito clara de que ele estava percebendo que os juros que ele estava ganhando estavam reduzindo. Então ele emprestava para empresas, emprestava para qualquer pessoa que fosse, e que na volta, na hora de recuperar aquele crédito que ele emprestou, ele estava conseguindo uma margem, um spread menor. Então a estratégia dele foi muito clara. Ele começou a expandir com mais força o crédito para pessoas físicas. Pelo fato de pessoa física ser historicamente mais arriscado do que uma grande empresa, a chance de calote, nesse caso, que é muito maior, ele também teria que ter um retorno superior. Então ele começou a pesar, colocar mais peso na sua carteira para crédito para pessoa física, em detrimento de pessoa jurídica. Então, consequentemente, ele conseguiu ganhar um pouco de dinheiro naquela ocasião, mas quando teve um aumento nos juros, o que aconteceu? Os juros altos, eles impactam principalmente as pessoas físicas. Fica muito caro você possuir uma dívida. Então, nesse caso, quando os juros subiram, a inadimplência dessas pessoas físicas também subiu bastante. E para responder a esse aumento de risco, o Bradesco teve que provisionar muito dinheiro. Vamos supor o seguinte, imagine que 10 pessoas pegaram R$1.000 com o Bradesco. Só que, historicamente, dado aquele nível de risco, dessas 10 pessoas, pelo menos uma iria dar calote. Então, nesse caso, para o banco se proteger, ele viu que se ele prestou R$1.000 para cada, uma pessoa ia dar calote. Então, nesse caso, ele teria que provisionar R$1.000. Então, esse provisionamento, esse dinheiro que ele guardou internamente, não apareceu no lucro. Ele montou uma outra reserva onde ele pudesse guardar esses R$1.000. Só que agora, quando os juros começaram a subir, ele percebeu que dessas 10 pessoas que ele emprestou, não somente uma deu calote, mas 2 pessoas deram calote. Então, o que aconteceu? Ele teve que provisionar mais R$1.000. É basicamente essa dinâmica que acontece no mercado financeiro. Então, quando existe um risco aumentando, uma inadimplência aumentando, o banco ele é obrigado a provisionar mais recursos, evitando uma situação pior de que ele não tenha recursos para depois pagar para as demais pessoas. Então ele tem que provisionar muito dinheiro. Ou seja, somente por causa dessa informação, a gente já pode entender que o lucro do banco vai cair. E se o dividendo é uma distribuição do lucro, o dividendo nessa situação também caiu. Só que para piorar, para tornar essa situação ainda mais dramática,
a gente viu um outro cenário que também prejudicou bastante a empresa, porque não foi só a pessoa física que deu trabalho para o Bradesco, mas também a pessoa jurídica. Lembrando que a Lojas Americanas tinha um grande crédito com o Bradesco, tinha mais de 2,4 bilhões de reais. E que nesse caso, considerando que a Americanas ia ser uma empresa inadimplente, ia dar o calote, né? Ia dar o chamado mercado de default, nesse caso o Bradesco também teve que provisionar sem esperar mais de 2 bilhões de reais. Então o lucro que já estava impactado por causa das pessoas físicas foi novamente impactado por causa da Americanas. Só que ao mesmo tempo que é muito válido contar um pouco dessa história, a gente percebe que esses foram dois eventos que ficaram no passado. Pelo menos é o que a gente tem observado aqui agora em diante. Primeiro, que o caso da Americanas foi uma coisa pontual, que a gente espera que não vai se repetir, pelo menos não com outra empresa que o Bradesco tem exposição. Ao mesmo tempo que para pessoas físicas, o Bradesco já divulgou em algumas oportunidades que, primeiro, ele reduziu um pouco do ritmo de crescimento, sabendo que se ele continuasse crescendo muito aqui nesse ramo, ele poderia continuar tendo problemas com inadimplência. Então ele reduziu um pouco desse ritmo de crescimento, assim como para as novas pessoas que ele tem emprestado, são pessoas com um risco de crédito melhor, são pessoas que o risco de você tomar calote é menor. Então, ao mesmo tempo que a gente percebe que ele reduziu o ritmo de crescimento, esse crescimento também veio com uma base mais limpa, uma base de maior qualidade, e que, consequentemente, ele precisa provisionar menos recursos, e o que acaba que isso vai injetar lucro líquido na empresa. E é por isso que em cenários quando existe uma queda de juros, o Bradesco ele pode ter uma performance, pode ter um desempenho melhor do que o Itaú. Porque a gente entende que, nesse contexto, o Bradesco tem uma maior exposição a esses clientes e quando os juros começam a cair, a inadimplência cai. Então, perceba que não é um caso específico do Bradesco. Todo o mercado financeiro vai ser beneficiado com a redução de queda de juros, com a inadimplência voltando aos níveis históricos. Mas o Bradesco, por ter uma exposição um pouco maior do que o Itaú, ele acaba sendo mais privilegiado, mais beneficiado aqui nesse contexto. E os dados mostram exatamente isso. A cada mês que passa, o Bradesco vem conseguindo melhorar, reduzindo um pouco a sua inadimplência, reduzindo ou até mesmo injetando um pouco mais de lucro líquido à medida que esse provisionamento vai caindo. Então o resultado disso é muito claro. Não é algo do curto prazo, é verdade, mas o movimento já está dado. A gente entende que à medida que os meses vão passando, que o banco vai melhorando a cada dia que passa, o lucro dele tende a aumentar. Repito, não acredito que isso é do dia para a noite, ainda vão ter alguns trimestres, inclusive o próprio Bradesco já espera isso. Ele espera que na divulgação do terceiro trimestre, assim como no quarto trimestre desse ano, os resultados ainda não vão vir tão bons assim, mas é um caminho. Então, se a gente entende que é todo um processo e que o banco vai continuar melhorando o seu lucro, consequentemente a sua rentabilidade vai aumentar, e a gente ainda entende que a cotação de uma ação é proporcional ao lucro, ou seja, se o lucro do banco sobe, à medida que a gente espera isso, as ações também tendem a se valorizar na mesma proporção. Ou seja, a gente pode esperar que as ações do Bradesco venham a se valorizar. Mais uma vez, não é por curto prazo, mas quem tem paciência para esperar pode ser muito bem recompensado. E para fortalecer esse argumento, a gente pode pautar em múltiplos históricos. Nesse caso atual, a gente vê que o múltiplo preço sobre valor patrimonial, ou conhecido como P sobre VP do Bradesco, atualmente está em 0,90 vezes. Só que nos últimos anos inteiros, a gente volta lá para 2014 e em diante, a gente vê que em grande parte das ocasiões, o banco negociou com múltiplo preço sobre valor patrimonial acima de 1,5 vezes. Então, se a gente fosse colocar o mesmo critério agora de P sobre VP de 1,5 para o Bradesco, as ações do banco deveriam ser negociadas ao redor de R$ 23, muito acima dos R$ 14 ali em média que o Bradesco vem negociando hoje. Então são quase R$ 9 de lucro, de valorização que pode acontecer, o que de fato faz muito sentido, sabendo que outros bancos estão com múltiplos mais altos do que o do Bradesco. Então se a gente espera que ele vai melhorar, que ele tenha uma boa gestão, que ele tenha realmente um histórico muito positivo, a gente pode ancorar aqui nessa perspectiva. Só que ainda é melhor, porque não só você tem esse grande potencial de valorização, como você também tem o potencial de distribuição de dividendos. Pegando algumas estimativas do mercado, a gente espera que para esse ano, até o final desse ano, e para os 2 próximos anos, a distribuição de dividendos, o chamado dividend yield, gire entre 6% a 8%, o que é a média histórica. Então, olha só, você já tem uma distribuição de dividendos ok, e ainda assim um grande potencial de valorização. Tudo isso se você concorda, ou se você também espera
que o Bradesco pode melhorar, pelo menos continuando nessa perspectiva que ele vem fazendo mês após mês. Chegamos aqui ao final desse conteúdo, eu espero que você tenha gostado. Lembrando que no Simpla Club você tem análise do Bradesco completa e também ali o ranking de oportunidades que o Bradesco está nesse ranking, assim como outras dezenas, centenas de ações, fundos imobiliários e ativos no exterior. Então eu espero que você tenha gostado. Em caso positivo, curta aqui esse vídeo, se inscreva no canal, porque assim você pode me ajudar a crescer e distribuir esse conteúdo para mais investidores. Eu espero você lá no próximo vídeo e até mais. Valeu!